Quantas vezes, em meio ao turbilhão da vida, você se viu à mercê de um impulso momentâneo, apenas para, instantes depois, ser assombrado por um profundo sentimento de arrependimento? Essa sensação de ter deixado a correnteza nos levar, de ter proferido palavras que não condiziam com o nosso ser mais profundo, ou de ter tomado um caminho que nos afastou do nosso propósito, é uma experiência humana universal. É como se, por um breve e poderoso instante, uma força desconhecida tomasse as rédeas, e nós, meros passageiros, assistíssemos impotentes ao desenrolar de ações que não refletem quem realmente somos ou desejamos ser. Essa luta interna, essa batalha entre o desejo imediato e a sabedoria que reside em nós, é o palco onde se desenrola a mais íntima das jornadas, a conquista do autocontrole. Não se trata de uma supressão de emoções, de um aprisionamento da nossa humanidade vibrante e multifacetada. Longe disso. O autocontrole é, na verdade, um ato de profundo amor próprio e de soberania sobre a nossa própria energia. É a arte refinada de reconhecer as tempestades emocionais que surgem, de sentir a intensidade de cada onda, mas, em vez de sermos arrastados por elas, escolhermos navegar com consciência. É a capacidade de discernir entre a reação impulsiva, que muitas vezes nos coloca em apuros e nos distancia dos nossos objetivos, e a resposta consciente, aquela que emana da nossa sabedoria interior, do nosso eu mais alinhado e autêntico. Pense nisso como a diferença entre ser um barco à deriva, à mercê dos ventos e das marés, e ser o capitão experiente, que lê os sinais do céu, ajusta as velas e traça o curso com precisão, mesmo em face de condições adversas. Essa maestria sobre si mesmo não é apenas uma virtude, é a fundação sobre a qual construímos uma vida de significado e realização. Os relacionamentos florescem quando somos capazes de comunicar nossos sentimentos com clareza e respeito, sem deixar que a raiva ou a frustração nos ditem as palavras. As decisões importantes se tornam mais sólidas e alinhadas quando não são tomadas sob a pressão do momento, mas sim com a clareza que o autocontrole nos proporciona. E, talvez o mais importante, o respeito que conquistamos, tanto de nós mesmos quanto dos outros, é um reflexo direto da nossa capacidade de honrar nossos próprios princípios e valores, mesmo quando a tentação ou a provocação nos chamam. É a silenciosa, mas poderosa, declaração de que somos os arquitetos da nossa própria experiência. Sabemos que este caminho não é isento de desafios. A natureza humana é complexa, e as forças do impulso, do desejo imediato e das velhas programações estão sempre presentes, sussurrando em nossos ouvidos. Haverá momentos em que sentiremos que falhamos, em que o velho padrão se manifestará novamente. Mas é precisamente nesses momentos que a verdadeira força do autocontrole se revela, na capacidade de não nos julgarmos implacavelmente, mas de aprendermos com cada deslize, de nos levantarmos com renovada determinação e de continuarmos a prática. Cada pequena vitória sobre um impulso, cada escolha consciente em vez de uma reação cega, é um tijolo que adicionamos à estrutura da nossa autodomínio. E a beleza reside no fato de que essas conquistas internas, embora invisíveis aos olhos do mundo, são as mais duradouras e transformadoras. Elas nos libertam das correntes do nosso próprio comportamento reativo, abrindo as portas para uma liberdade que nenhuma circunstância externa pode nos dar ou tirar. Esta é a jornada que convidamos você a embarcar, uma exploração profunda de como o domínio de si mesmo se torna a chave mestra para desbloquear o potencial ilimitado da sua própria vida e para atrair, conscientemente, a realidade que você verdadeiramente deseja. A verdadeira essência do autocontrole reside na capacidade de recontextualizar nossos pensamentos e sentimentos, transformando-os de tiranos em guias. Em vez de sucumbir à primeira onda de frustração que surge ao encontrar um obstáculo inesperado no trabalho, por exemplo, o indivíduo que cultiva o autocontrole pode pausar. Ele se permite observar a emoção sem se fundir a ela. Uma pergunta simples, mas poderosa, pode ser: qual a história que estou contando a mim mesmo sobre essa situação? Essa indagação, por si só, já cria um espaço mental, um hiato entre o estímulo e a resposta automática. É nesse espaço que a magia acontece. Imagine uma obra de arte que, à primeira vista, parece caótica. Ao se aproximar, ao observar os detalhes, as cores, as texturas, uma nova compreensão emerge. Assim é com nossos estados internos. O autocontrole nos permite aproximar da nossa experiência emocional, dissecá-la, entender sua origem e, consequentemente, escolher uma narrativa mais construtiva. Ademais, a prática do autocontrole aprimora significativamente a nossa capacidade de discernimento. Quando estamos sob o domínio de impulsos, nossa visão se estreita, focando apenas no alívio imediato ou na gratificação instantânea.
No entanto, ao exercitarmos o domínio sobre essas tendências, nossa percepção se expande. Passamos a considerar as consequências a longo prazo, o impacto de nossas ações sobre os outros e, crucialmente, sobre o nosso próprio caminho de crescimento. Considere o ato de adiar uma compra impulsiva de algo que não é essencial. A tentação é forte, a publicidade é persuasiva, mas o autocontrole nos permite questionar: este item realmente serve ao meu propósito maior? Ele me aproxima ou me afasta dos meus objetivos financeiros e de vida? Essa ponderação consciente é um exercício direto de autocontrole, que, repetido, fortalece o músculo da disciplina interna. Outro aspecto fundamental é a gestão da energia. Nossos pensamentos e emoções são formas de energia vibracional. Quando permitimos que pensamentos negativos e reações impulsivas dominem, estamos, na prática, emitindo uma frequência de baixa vibração. Isso, por sua vez, tende a atrair mais experiências que ressoam com essa mesma frequência, criando um ciclo vicioso. O autocontrole, nesse contexto, funciona como um filtro e um transformador. Ao escolher conscientemente focar em pensamentos mais elevados, em gratidão, em soluções, e ao gerenciar nossas reações emocionais de forma construtiva, estamos elevando nossa própria vibração. Assim, não apenas evitamos atrair o indesejado, mas também nos posicionamos para atrair o que está em harmonia com o estado de ser mais elevado e equilibrado. Entretanto, é vital compreender que o autocontrole não implica perfeição, mas sim progresso. Haverá dias em que a resistência parecerá avassaladora, em que os velhos hábitos tentarão puxá-lo de volta. Nesses momentos, a autocompaixão se torna uma aliada inestimável. Em vez de se culpar por um deslize, reconheça o esforço que você está fazendo. Celebre cada pequena vitória, cada momento em que você conseguiu pausar e escolher uma resposta diferente. Essa abordagem gentil, combinada com a persistência na prática, é o que realmente solidifica o autocontrole. É como um atleta que, após um treino intenso, permite-se o descanso e a recuperação, sabendo que isso o tornará mais forte a longo prazo. A chave é a constância na intenção e a paciência com o processo. Além disso, o autocontrole nos capacita a sermos mais autênticos. Muitas vezes, agimos de acordo com expectativas externas ou por medo de desaprovação, suprimindo nossas verdadeiras necessidades ou desejos. Ao desenvolvermos o domínio sobre nossos impulsos e medos, ganhamos a coragem de expressar quem realmente somos, de dizer não quando necessário e de dizer sim àquilo que ressoa profundamente com nossa alma. Essa autenticidade, nascida da força interior e do autocontrole, é um ímã poderoso para conexões genuínas e para uma vida vivida em total alinhamento com nosso propósito mais elevado. É a liberdade de ser quem você é, sem desculpas e sem reservas. À medida que navegamos por estas profundezas, percebemos que cada passo dado na autoconsciência, cada vislumbre da intrincada dança entre pensamento, emoção e manifestação, tece uma tapeçaria cada vez mais clara do nosso poder criativo. As descobertas anteriores, embora distintas em sua essência, convergem para um ponto central de gravidade, um epicentro de potencial onde a energia se condensa e a realidade começa a se moldar de maneiras que antes pareciam inatingíveis. É como se, ao longo de um caminho sinuoso, cada curva nos revelasse uma nova perspectiva, e agora, ao olharmos para trás, percebemos que todas essas vistas se alinharam para apontar em uma única direção, iluminando um horizonte de possibilidades. A jornada até aqui tem sido uma exploração da matéria-prima da nossa existência, um mergulho nas correntes invisíveis que governam o universo, e uma compreensão crescente de que somos, em essência, os mestres dessas correntes. Refletindo sobre esta jornada até agora, a sinergia entre a intenção focada e a vibração alinhada se manifesta como um farol, guiando-nos através das brumas da dúvida e da incerteza. O que antes podia parecer disperso, a importância de um pensamento, a força de um sentimento, a sutileza de uma crença, agora se revela como fios interconectados, cada um contribuindo para a trama da nossa experiência. É a compreensão de que a coerência entre o que pensamos, o que sentimos e o que acreditamos não é apenas desejável, mas fundamental para a manifestação consciente. Essa harmonia interna não é um estado estático, mas um fluxo dinâmico, uma constante recalibração que nos mantém em ressonância com o que verdadeiramente aspiramos. À medida que essa ressonância se intensifica, o universo responde, não com um eco distante, mas com um abraço vibracional, alinhando circunstâncias e sincronicidades que espelham nosso estado interior. É nesse ponto de confluência que a verdadeira maestria começa a se delinear.
As lições sobre a natureza da energia, sobre a arquitetura da mente e do coração, e sobre a importância de honrar o fluxo natural da vida, culminam em uma compreensão mais profunda do nosso papel como co-criadores ativos. Não se trata mais de desejar passivamente, mas de encarnar ativamente a frequência daquilo que se busca. A transição se dá da observação para a vivência, da compreensão intelectual para a integração experiencial. É como se tivéssemos estudado os mapas por tempo suficiente e agora estivéssemos prontos para dar os passos decisivos em direção ao tesouro, confiando na bússola interior que foi sendo aprimorada a cada etapa. A antecipação para o que vem a seguir é palpável, pois sentimos que estamos prestes a ancorar todo este aprendizado em uma verdade vivida. Ao chegarmos a este limiar, a clareza sobre a interconexão de todos os elementos se torna inegável. A jornada nos preparou para um momento de profunda ancoragem, onde a sabedoria acumulada se solidifica em uma verdade interior. A energia que cultivamos, a clareza que buscamos, a fé que nutrimos, tudo se funde em uma promessa de realização. Estamos no ápice, prontos para sentir a plenitude do que foi explorado, para abraçar a manifestação não como um evento futuro, mas como uma realidade presente, vibrando em nosso ser. A expectativa é de um mergulho final, onde as pontas soltas se unem, e a experiência se completa em um ciclo de poder e plenitude. Chegamos ao ápice desta exploração, onde os fios da nossa jornada se entrelaçam em uma tapeçaria vibrante de autodomínio e cocriação consciente. A compreensão de que somos os arquitetos da nossa realidade, moldada pelas frequências que emitimos, não é apenas um conceito, mas uma verdade que agora ressoa em cada célula do nosso ser. O autocontrole, que antes podia parecer um exercício árduo de restrição, revela-se agora como a mais sublime forma de liberdade. A liberdade de escolher conscientemente a nossa experiência, de alinhar nossos pensamentos e emoções com o fluxo criativo do universo, e de, assim, atrair para nossa vida aquilo que verdadeiramente espelha a nossa essência mais elevada. É a permissão para sermos os capitães da nossa alma, navegando não por impulsos passageiros, mas pela bússola inabalável da nossa sabedoria interior. A verdadeira maestria não reside na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com serenidade e propósito renovado. Cada momento de hesitação, cada sussurro de dúvida, torna-se uma oportunidade para fortalecer o músculo da fé e da confiança. Quando nos permitimos sentir o poder transformador da gratidão, quando escolhemos a perspectiva do amor em vez do medo, quando agimos em alinhamento com os nossos valores mais profundos, estamos, na verdade, elevando a nossa vibração. E essa elevação não passa despercebida pelo cosmos. O universo, em sua infinita sabedoria, responde a essa frequência, orquestrando sincronicidades e abrindo caminhos que antes pareciam ocultos. É um diálogo constante, uma troca energética onde a nossa intenção focada se encontra com a abundância ilimitada do todo. A jornada que percorremos nos ensinou que a manifestação não é um ato de força bruta, mas um processo de alinhamento gracioso. É como plantar uma semente, exige cuidado, nutrição e tempo, mas a promessa de florescimento já reside em seu potencial. Da mesma forma, nutrimos nossos desejos com pensamentos positivos, regamos com emoções elevadas e confiamos no processo de crescimento, sabendo que o tempo divino trará à luz a colheita que almejamos. O autocontrole, portanto, não é um fim em si mesmo, mas o meio pelo qual nos tornamos receptáculos dignos e alinhados para a abundância que já existe para nós. É o refinamento da nossa energia, tornando-a um ímã para as experiências, relacionamentos e circunstâncias que enriquecem nossa jornada. Agora, com esta compreensão profunda e integrada, a verdadeira prática começa. Não se trata de uma fase a ser concluída, mas de um modo de ser a ser cultivado a cada instante. A cada respiração, a cada pensamento, a cada interação, temos a oportunidade de escolher a vibração que desejamos emitir. A liberdade que buscamos não está em um futuro distante, mas na capacidade de acessá-la no presente, através da escolha consciente e do autocontrole amoroso. Que esta jornada tenha sido um lembrete poderoso do seu potencial ilimitado e um convite para viver cada dia com a consciência de que você é o mestre do seu destino, o artista da sua realidade, e o criador das maravilhas que se desdobram em sua vida. A magia está em você, sempre esteve.